lá em Brasília, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, apresentou um balanço das eleições municipais nesse primeiro turno. Sobre o assunto, quem traz mais informações é ele, meu amigo, que passou o dia todo nessa cobertura, trazendo os detalhes aqui até mesmo para a nossa cobertura eleitoral aqui na capital amazonense. Bichinho trabalhou, né? O bichinho trabalhou. Igor Damasceno, que deu um tapa no visual também. Bom dia para você, meu amigo. Oi, Luiz, Rose, bom dia para vocês, bom dia também para todos que nos acompanham. A gente segue firme nessa cobertura. O primeiro turno acabou, mas ainda tem o segundo turno, os desdobramentos do primeiro turno, então a gente continua por aqui. E olha só, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, disse que houve poucas intercorrências durante o pleito, durante todo o dia de votação de ontem, e que tudo aconteceu dentro da normalidade. Segundo Carmen Lúcia, uma grande preocupação do TSE era justamente a votação no norte. A gente sabe que a seca extrema tem castigado vários estados da região norte, no Amazonas, inclusive, e ela ficou até um tanto preocupada com a chegada das urnas e com o deslocamento dos eleitores. Só para vocês terem uma ideia, 263 zonas eleitorais tiveram algum problema com a chegada das urnas, mas segundo Carmen Lúcia, tudo saiu tranquilamente, as urnas chegaram até as zonas eleitorais e o eleitor teve sim a oportunidade de votar. Então, segundo a presidente do TSE, a situação ocorreu dentro da normalidade. Mas olha só, o primeiro balanço que foi divulgado pela presidente do TSE, houve ali algo em torno de 2.600 ocorrências de crimes eleitorais, a maioria por boca de urna. 1.057 registros de boca de urna em todo o país, ou seja, pessoas que tentaram induzir os eleitores a votarem no candidato de sua preferência. A gente teve também dados a respeito de compra de voto. 177 registros de compra de voto, segundo adiantou o Tribunal Superior Eleitoral. Só para vocês terem uma ideia, ontem a Polícia Federal apreendeu 20 milhões de reais em todo o país. Era um dinheiro que seria utilizado justamente para oferecer, para ser oferecido ao eleitor e que ele pudesse votar então no candidato indicado por essas pessoas. O dinheiro seria entregue por cabos eleitorais, ou seja, pessoas contratadas por candidatos que dariam esse dinheiro ao eleitor para que ele votasse nesse candidato qual o cabo eleitoral iria acabar indicando ao eleitor. Então é uma situação complicada. Carmen Lúcia disse que essa apreensão milionária, esse montante milionário que foi apreendido, chama a atenção do Tribunal Superior Eleitoral, mas ela disse que, no mais, a votação foi tranquila. Vamos ouvir a presidente do tribunal. Obrigada, pessoal. Nós queremos que os direitos sejam o dia a dia de todas as cidadãs e cidadãos brasileiros. Eleição é isso. Bem? Com tranquilidade, sem hostilidades maiores, um ou outro que se exalta, mas tudo dentro da mais absoluta normalidade, graças a Deus. E a vocês e aos servidores, exímios servidores da Justiça Eleitoral, que são um exemplo de dedicação, empenho e seriedade. Nós tivemos no período eleitoral uma apreensão só pela Polícia Federal de 20 milhões em espécie e pouco mais de 20 milhões em outros bens, todos eles ilicitamente manuseados, manipulados, enfim. E agora nós vamos trabalhar com isso para ver como é que nós podemos nos esmerar para o aperfeiçoamento do processo democrático brasileiro. Bom, esses 20 milhões foram só no dia de ontem, mas desde o início da semana a Polícia Federal deflagrou uma operação para coibir esse tipo de crime, esse tipo de esquema de compra de voto. Mais de 60 milhões de reais foram apreendidos. 5 milhões no estado do Pará, 2 milhões estavam dentro de uma caixa de papelão no Rio de Janeiro, ou seja, alguns candidatos apostaram alto na eleição deles, mas de uma forma ilegal. 525 pessoas foram presas em flagrante durante todo o dia de votação, sendo 20 candidatos. Outro dado divulgado pelo TSE é a respeito de algum tipo de violência que os candidatos sofreram. 70 candidatos registraram boletim de ocorrência por causa de algum tipo de agressão, seja agressão física, seja ameaça,
teve gente que denunciou até tentativa de homicídio. É o caso, por exemplo, do candidato Amon Mandel, do Cidadania, aí em Manaus, ele que ficou em terceiro lugar na votação aí na capital amazonense e disse que sofreu sim uma tentativa de até homicídio, né? Tentaram, segundo Amon Mandel, atropelá-lo logo depois que ele exerceu o direito do voto. Então é uma situação que também chamou a atenção do TSE e que a Polícia Federal vai passar a investigar. Um último dado: 2.600 urnas eletrônicas ficaram danificadas ou por ação humana ou por falha técnica. Essas urnas foram substituídas. Elas representam 0,6% do total de urnas eletrônicas que ficaram disponíveis dos eleitores, né, à disposição dos eleitores, mas a presidente do TSE disse que essas urnas tiveram ali os votos registrados, nenhum voto foi perdido. Agora a cobertura vai continuar intensa, porque dia 27 está bem aí. Temos segundo turno em Manaus e em outras 15 capitais brasileiras, viu? Luiz e Rose, volto com vocês aí no estúdio. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!